de Lavocast, de Lavocast. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao De Lavocast 028, o podcast que conecta contabilidade, direito, psicologia, empreendedorismo, educação e inteligência estratégica para construir um Brasil mais preparado, mais competitivo e mais consciente de seu papel no século XXI. Hoje é um dia muito especial. Hoje é um marco na história da educação tributária do nosso país. Estamos em um movimento decisivo. O Brasil se prepara para atravessar a reforma tributária e essa reforma tributária não é apenas fiscal, é estrutural, é cultural e comportamental. Uma reforma que exige consciência, conhecimento e coragem. E para isso trouxemos uma das vozes mais qualificadas, mais respeitadas e mais preparadas do Ceará e do Brasil para falar sobre o tema. É a doutora Lízilis de Pontes, advogada tributarista, professora universitária, mestra em Direito pela UFC, especialista em Planejamento Tributário pela PUC-Rio, membro ativa do Instituto Cearense de Estudos Tributários e ex-conselheira do Contencioso e Tributário do Estado do Ceará. Uma profissional que une técnica, vivência, profundidade jurídica e sensibilidade humana. É uma honra recebê-la aqui, doutora Lízilis, porque este episódio não é apenas um bate-papo, é uma contribuição para milhares de empresários, contadores, advogados, estudantes, gestores e lideranças que nos acompanham em todo o Brasil e que desejam entender de verdade o que vai mudar a partir de 2026. E junto com ela, eu, João de Lavô, contador desde 1984, empresário contábil, professor universitário, doutor em educação brasileira, especialista em inteligência artificial para negócios, coach, palestrante e apaixonado por transformar conhecimento técnico em estratégia para micro, pequenas e médias empresas. Se você está aqui hoje, eu quero te dar os parabéns, porque este episódio é para quem não espera ser pego de surpresa, para quem não aceita viver na improvisação, para quem entende que gestão não é opção, é sobrevivência. E para quem quer atravessar a reforma tributária, não apenas ileso, mas fortalecido. Nos últimos anos, o Brasil vive uma revolução silenciosa, a digitalização do fisco, a integração de dados, a inteligência artificial na fiscalização, a automatização do direito tributário. Hoje, mais do que nunca, o governo sabe mais sobre as empresas do que elas mesmas sabem. E isso exige um novo tipo de empresário, um novo tipo de contador e um novo tipo de advogado. A reforma tributária não é apenas uma mudança legal, é um convite para evoluir. É o grande divisor de águas entre empresas que praticam contabilidade de verdade, empresas que vivem no improviso, empresas que se profissionalizam e empresas que se escondem, e empresas que crescem, e empresas que sobrevivem na corda bamba. O cenário é desafiador. Sim, assustador, talvez, mas também é um dos momentos de maiores oportunidades do século para quem estiver preparado. E é por isso que você está aqui conosco hoje. A nossa missão, minha e da doutora Lízilis, é clarear o caminho, traduzir a linguagem técnica em orientação prática, mostrar o que realmente importa. E orientar você, empresário, empreendedor, gestor, profissional liberal, contador, advogado ou estudante, a enxergar a reforma tributária não como inimiga,
mas como uma chance histórica de reorganizar seu negócio e crescer com mais consciência estratégica. Hoje vamos falar de pontos essenciais e urgentes, entre eles, o que muda na lógica tributária a partir de 2026, o fim da distribuição de lucros sem lastro. Sobre a distribuição de lucros, nós vamos ter um episódio específico sobre distribuição de lucros, agora, atualmente, né? A partir de 2026, com a nova reforma, o impacto devastador da informalidade contábil, o papel decisivo do contador na nova era tributária, a responsabilidade jurídica no ambiente digital, como as pequenas e médias empresas devem se preparar e como contadores e advogados precisam trabalhar juntos. Por isso que eu trouxe a doutora Lisli hoje. Como tomar decisões estratégicas diante das novas regras e, claro, as oportunidades escondidas que poucos estão percebendo. Este episódio, para quem deseja ficar na frente de 95% do mercado. Para quem não quer acordar em janeiro de 2026 com a sensação de que ninguém me avisou. Antes de começarmos oficialmente, quero expressar nossa profunda gratidão aos patrocinadores que acreditam no DiLavoCast. Acreditam na educação e acreditam no Brasil. A FBNB, Associação dos Funcionários do Banco do Nordeste do Brasil S.A., que nos acompanham já há 26 anos. A FBNB ela é exemplo pelo trabalho extraordinário em fortalecer o desenvolvimento humano, social e econômico do Nordeste. É uma instituição que trabalha em parceria com o Banco do Nordeste, é a Associação dos Funcionários do Banco do Nordeste. E também a nossa DiLavo Soluções Contábeis, é a empresa que eu fundei há 26 anos atrás e que transforma contabilidade em inteligência estratégica e resultados. E a DiLavo Editora e Educação, que a gente criou para divulgar, para lançar nossos livros e também para lançar livros de autores autônomos que não têm acesso às editoras tradicionais. Nosso agradecimento especial por acreditar na força do conhecimento, na importância da educação tributária e no impacto de um Brasil melhor preparado para as mudanças que virão. Para finalizar, eu quero dizer, prepare-se, respire fundo, abra sua mente, porque a partir de agora você vai entender de forma clara, direta e profunda as mudanças que moldarão o futuro dos negócios no Brasil. Bem-vinda, doutora Lisli Pontes. Obrigado por estar conosco e obrigado a você, que é nosso ouvinte e espectador, que faz parte dessa jornada. Vamos juntos, o DiLavoCast 028 está começando. Eu quero abrir agora para você complementar alguma coisa do seu currículo. Fique à vontade. Bom, João, muito obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz em estar aqui. Estou muito honrada com a sua apresentação, Ave Maria. Espero fazer jus aí a tudo que você disse. E o meu currículo está correto, não esqueceu de nada. E eu acho que o mais importante é a gente começar a conversa, informar o pessoal, informar os empresários que estão aqui nos assistindo, porque as mudanças vão ser muitas. Do jeito que você disse, é uma mudança de cultura, é uma mudança de pensamento, onde não cabe mais o improviso. Muito bem. Liz, começando pelo tema central. Qual é, na sua visão, a verdadeira essência da reforma tributária que entra em vigor agora, né, a partir de 2026? Ela simplifica ou complica ainda mais o sistema tributário? Bom, essa é uma pergunta bem ampla, né, João? A gente tem que entender que a reforma tributária, ela é mais do que um aumento de carga tributária, ela é mais do que um aumento de alíquota. Eu tenho costumado dizer que o jeito de acompanhar a tributação das empresas, o jeito antigo, ele já não se aplica mais. Então, a gente está tendo uma reforma tributária que, na verdade, ela vai impactar toda a organização da empresa, o funcionamento dela internamente, o posicionamento dela no mercado, certo? A reforma tributária, ela vem com uma base de crédito muito forte, ela funciona à base desse crédito,
E se você não gerar crédito para o seu fornecedor, muito provavelmente você vai ficar de fora das cadeias produtivas. E se o seu fornecedor não gerar crédito para você, muito provavelmente você vai trocar de fornecedor. Então, a gente está falando de um cenário onde a conformidade tributária ela é um diferencial não só para o governo, mas para os outros players do mercado. A gente está falando onde empresários vão fiscalizar empresários para que todas as regras tributárias sejam, uma vez seguidas, essas pessoas possam permanecer na cadeia produtiva por meio da geração de crédito. Isso já vai ficar um pouquinho mais claro. Muito bem. Na parte contábil, né, a gente observa que vai dar mais trabalho. Mais trabalho vai dar. Mas, para você, contador que está nos ouvindo, vai dar mais trabalho, mas vai dar mais oportunidades até de negócios, né? Então, nós contadores, nós precisamos ficar cada vez mais próximo dos nossos clientes nessa questão da orientação, porque todo mundo no Brasil tem dúvida sobre a reforma tributária. Então, se tem dúvida, é um papel nosso estar mais próximo cada vez mais do nosso cliente. Lise, um dos pilares da reforma tributária é a mudança profunda na tributação sobre o consumo. O que muda de forma concreta com a criação do IBS e da CBS para empresas e consumidores? O IBS e a CBS, eles funcionam numa lógica semelhante, pelo menos a intenção inicial foi funcionar na lógica do IVA internacional, né, que é o Imposto sobre Valor Agregado, adotado em mais de 174 países no mundo, obedecendo uma lógica internacional, então tentando trazer a tributação do nosso país para um padrão internacional mais compreensivo, né? Para que a gente pare de ouvir, a empresa X desistiu do Brasil, a empresa Y desistiu do Brasil por conta de insegurança jurídica, por conta de falta de previsibilidade, por conta de dificuldades na operação, na rotina dessas empresas, desses investidores internacionais. Então, a criação do IBS e da CBS, né, que é o imposto cujo recurso vai ser destinado para o Estado, e contribuição, cujo recurso vai ser destinado para a União. Né? Então, a criação desses impostos, eles vão trazer desses tributos, eles vão trazer muitas diferenças para as empresas, porque existe uma ampliação da base de cálculo. Então, algumas discussões que antigamente a gente tinha sobre que hoje em dia a gente tem, no futuro, né, nós já não teremos mais. Então, classificação de determinados produtos, né, isso já não vai mais ser necessário. Então, determinado ponto gera ou não gera crédito de PIS e COFINS, isso também já não vai mais ser uma discussão presente. Né? Pelo menos na teoria, a reforma vem com uma promessa de não cumulatividade plena. Né? Então, tudo é para gerar crédito, pelo menos na teoria, certo? Então, a gente tem aí a ampliação de uma base de cálculo. A intenção da reforma ela não é aumentar a arrecadação com necessariamente o aumento de uma alíquota aplicável, certo? É aumentar a base de cálculo. Ela vem numa lógica de apostar que o mercado vai crescer, que a economia vai se desenvolver e, com isso, a arrecadação tributária vai crescer junto, porque a base de cálculo vai estar maior, certo? E para os consumidores, João, vai mudar. Eu sinto que, principalmente assim, no começo, eu temo por uma inflação maior, porque todas as empresas vão ter que fazer investimentos para se adequar. Os custos operacionais vão aumentar no começo, até tudo se estabilizar. Então, a gente vai ter aí algumas questões relacionadas à adequação de sistema, adequação jurídica. Hoje tem muitas empresas que ainda insistem em funcionar sem assessoria jurídica. Então, todos esses custos, eles vão acabar sendo passados para o consumidor final. Então, é uma maneira que impacta também, né, em quem não empreende de maneira direta. Exatamente. Então, hoje, a gente vive muito nessa que, principalmente nós lá da De Lavor Soluções Contábeis, que trabalhamos com micro e pequena empresa, a gente nota que tem muitos pequenos e médios empresários que começaram seus negócios assim, sem muito planejamento, assim, por necessidade. Então, quando você começa um negócio por necessidade, para sobrevivência, tem muitas coisas que você relega no caminho e quando você está mais ou menos estável financeiramente, precisa sentar e se planejar melhor. Então, uma contabilidade bem organizada e um advogado tributarista que possa te dar
todo o suporte, todo o apoio, isso aí é uma questão essencial, não é, Liz? Com toda certeza. A gente tem hoje, né, um sistema tributário muito complexo. Cada estado cobra de um jeito, cada município cobra de um jeito, e aí os empresários ficam aí surfando a onda daquele ente no momento e apagando incêndios. A gente, como você falou, assim, a gente trabalha muito ainda numa onda de apagar incêndios. Surgiu um problema, chama o escritório de advocacia. Surgiu um problema, vamos melhorar nossa assessoria contábil. Né? Hoje a gente ainda tem empresários que optam muito por uma contabilidade extremamente básica que se limita a preenchimento de declarações e envio de documentos de arrecadação. De impostos, para pagamento dos impostos. E a contabilidade estratégica, em conjunto da assessoria jurídica, elas são imprescindíveis para essa nova fase do empreendedorismo no Brasil, certo? E não só por todas as novidades, mas vamos lá, olha o tanto de coisa nova que eu e você estamos tendo que aprender desde que essa reforma começou. Exato. É muito diferente quando a gente já tem várias decisões de tribunal interpretando aquela decisão, quando a gente já tem várias decisões da Receita Federal interpretando aquela situação, e agora a gente está tendo que aprender tudo do zero. E aí, qual é a interpretação que vai ser a correta? É a do João? É a da Lisli? Ou é melhor a gente conversar e, em conjunto, decidir estrategicamente o melhor para aquela empresa? Porque ninguém sabe. A forma como a lei vai ser interpretada, e esse é um dos grandes pontos da reforma, como a lei vai ser interpretada, a gente não tem esse dado ainda. A gente não tem onde captar essa referência. Então, como estamos muito no começo, as decisões estratégicas e que vão afetar o preço e, consequentemente, a margem de lucro, elas têm que ser tomadas em conjunto. Liz, uma coisa que ontem eu saí, a gente teve depois de 48 anos de casados, né? Eu tive a felicidade de comprar uma casa nova, plana, né? Porque a gente já está com a idade avançada, eu e minha mulher. E ontem eu fui comprar umas plantas. E eu conversando, eu cheguei, estava justamente esse assunto lá na pessoa da floricultura, que vende plantas, flores, tudo, né? E a pessoa, e eu noto, assim, eu fiz uma avaliação, que tem muita gente que não entende nada de reforma tributária e fica chutando, e fica dando conselhos, assim. Então, aí eu conversando com ele, disse, rapaz, o governo não tem como controlar os PIX, o governo não tem como controlar o cartão de crédito. Aí eu disse, claro que tem. A Receita Federal e as Cefaz sabe todos os PIX que você recebe e todos os cartões, independente de bandeira, são todos controlados. Então, não adianta você dizer, não, eu não vou tirar nota desse aqui, desse PIX, ou então eu vou botar na pessoa física. Eu disse para ele, na pessoa física é pior, porque você vai pagar, em média, 27,5%. Então, não adianta esse jeitinho. Adianta você fazer um planejamento, com um bom contador, com uma boa advogada, para quê? Para você ter segurança e você dormir tranquilo. Nada paga a tua paz de espírito de você não dormir, né? Então nesse sentido, Lisli, eu quero pedir a você, por favor, para nos dizer aqui sobre como essa lógica da tributação sobre o consumo impacta os preços, a competitividade das empresas e o poder de compra do consumidor final, especialmente no curto e médio prazo. Então, você já adiantou um pouco que a questão do consumo com certeza vai aumentar preço em algum local, porque todo empresário abre uma empresa para ter lucro. Isso aí não adianta nem a gente amenizar isso. Mas o que você acha, como vai ser esse impacto nos preços no consumo? Pronto. Como eu já adiantei, né, no começo aqui do podcast, a reforma tributária ela trabalha numa lógica de crédito, certo? Então, o acompanhamento do que gera crédito, da permanência num estado que você pode gerar crédito. Então, para gerar crédito, a gente vai precisar estar regular,
A empresa vai ter que trabalhar dentro da regularidade, vai ter que ter fornecedores regulares. Regular, pessoal, é em dia com os impostos. Pagando os impostos em dia, né? Pagando os impostos em dia, mandando todas as declarações em dia. É aquele bom e velho contribuinte, nota 10 para as avaliações do governo, né? Então, isso é até uma consequência, João, que eu tenho pensado muito a esse respeito, do quanto as certificações dos bons contribuintes, elas devem se desenvolver e o quanto elas vão ser úteis para o mercado. Né? Hoje em dia, a gente tem certificações de bons contribuintes sendo utilizadas em momentos de fiscalização, em momento de concessão de crédito, nos bancos, né? Nos bancos, isso. E aí, no futuro, a gente vai ter o quê? Essas certificações de bons contribuintes interferindo se você vai vender ou não para o seu cliente. Interferindo se você vai permanecer ou não naquela cadeia produtiva. Então, só para eu não me perder aqui na pergunta, porque o assunto é muito amplo, né? Como que existe uma interferência na precificação? Pronto, se você precifica contando que vai ser gerado um crédito, né, do seu fornecedor, e naquele momento que a Receita Federal identifica que o seu fornecedor ficou irregular, o crédito não vai vir para você. E isso vai ser muito automatizado. É exatamente o gancho que o João fez com a informatização. Hoje, a Receita Federal e a Cefaz já sabem todos os PIX, todas as compras em cartão de crédito, tudo já está informado. A diferença é, eles hoje têm condições de fiscalizar essas pequenas dívidas ou eles focam nas dívidas maiores? Exato. Então, isso vai ser só aprimorado para a reforma. Tá? Então, a gente está falando aqui de um cenário onde os sistemas vão ser muito importantes. A gente tem, se vocês prestarem atenção, o SERPRO está o tempo todo ao lado da Receita Federal no desenvolvimento de sistemas, na integração dos sistemas. Então, é uma reforma que prima muito pela conexão de informações, que prima muito pela conexão entre os sistemas, que prima muito pela organização e pela governança das empresas. Então, todos esses reflexos vão ser sentidos, principalmente pelas pequenas e médias empresas, até porque empresas do Simples Nacional geram um crédito bem reduzido, tende a não gerar quase nada de crédito, e aí vai compensar para uma empresa maior continuar comprando dessa empresa do Simples. Eu estou com um cliente que ele está bem preocupado, porque ele fornece para uma grande marca de produção de bolsas e sapatos, e hoje é uma empresa do Simples Nacional. Então vai ter que começar a pensar se realmente vai compensar perder esse contrato tão grande, ou se vai ser melhor mudar esse regime de tributação, como mudar esse regime de tributação, né? Sem contar no split payment, exato, que é a divisão, quando a partir do momento que você deveria receber, você faz uma venda de 10 mil reais, não vai entrar 10 mil reais na sua conta, vai entrar 7. Então, essa divisão que a tecnologia também vai proporcionar, essa divisão vai impactar o caixa das empresas. As pequenas empresas conseguem formar esse caixa no tempo hábil? Exato. São muitos questionamentos e muitas preparações necessárias. Lízia, pela minha experiência com contabilidade e trabalhando em parceria com advogados, né? Você sabia que eu tenho 2 filhos advogados? A Emanuele, que é minha sócia, né, é advogada, e o João Elton, que é meu filho também é advogado. Mas é só para dizer que tem muitos micros e pequenos empresários que ainda acham que dinheiro do imposto, que esse débito e crédito, pessoal, vocês, pequenos e médios empresários, vocês não são dono do imposto, vocês são fiéis depositários do imposto que tem que recolher para o governo, não é assim, Lízia? Perfeitamente. Então, não adianta confundir que, no exemplo que ela deu, de 10 mil reais, se 20 ou 20% ou 30% for de imposto, isso aí não é seu, não coloque isso no caixa achando que é seu, e não gaste esse dinheiro. Esse dinheiro tem que ser, o dinheiro dos impostos tem que ser recolhido para os fiscos, né, Lízia? Exatamente. E hoje a gente ainda tem empresas que trabalham exatamente nessa lógica que o João falou, que não conseguem, né, separar ali o dinheiro do imposto desde a hora que ele entra no caixa. Então, fica contando que o dinheiro entrou, mas você vai precisar pagar o imposto, às vezes no mês seguinte, exato, às vezes no final do trimestre, e vai acumulando esse dinheiro e fazendo parte do capital de giro da empresa. E né? vai misturando com o dinheiro da sua empresa. Vai misturando com o dinheiro da empresa. E isso é uma cultura, que foi até um ponto que o João tocou na abertura, vai muito da cultura
cultura do empresário que tem que ser modificada. Então, a gente tem que começar agora a modificar todos os maus hábitos que estão presentes e funcionando no atual regime tributário. Então, a gente está tendo aqui que fazer uma adequação para o atual regime, primeiro, para que depois a gente tenha condições de migrar para o novo regime. Não existe empresa irregular no modelo atual que vai ser regular só no modelo futuro. Porque vão envolver muitos hábitos, maus hábitos, né? Má rotina financeira, é a cultura mesmo, mau como você planejamento, falou. entendeu? Então, a empresa tem que começar hoje a se organizar para o regime de hoje, para que ela possa ter pelo menos informações para se organizar para a reforma tributária. Lízia, e na contabilidade, no curto prazo, as empresas elas vão ter que aprender a precificar realmente, cientificamente. Se não souber, procura o contador ou procura algum especialista em como precificar, em como colocar lá todos os seus custos, a matéria-prima ou então as compras, e tem que colocar tudo, todas as despesas e custos, para depois você ter um preço final para o seu cliente, né, Lízia? Isso, exatamente. A gente tem que ter essa boa organização financeira, certo? Se você ainda não tem essa estrutura interna, procure a melhor maneira, seja internalizando, seja terceirizando, porque vai ser necessário ter uma lista de dados, né? Uma lista de informações sobre quem são seus fornecedores, quais são as suas fontes de receita mais rentáveis, quais são os negócios que vão continuar valendo a pena você investir ou não. Então, tudo isso tem que estar muito bem organizado dentro do seu financeiro, para que você consiga, dentro, né, dessa lógica, inserir a tributação e precificar melhor. Hoje em dia, o tributo ele já é um custo a ser inserido no preço. Exato. Só que, como funciona da maneira que funciona hoje o regime... como funciona a maneira que funciona hoje o sistema tributário, acaba-se que muitos empresários ainda precificam com base nos concorrentes. Então, eu vou vender aqui por R$10 porque os meus concorrentes estão vendendo por R$10. Eu preciso vender por 12. Preciso, mas se eu botar por 12, eu não vou vender para ninguém. Exato. Essa lógica não vai ser mais aplicável essa lógica já não vai ser mais aplicável na nova sistemática de tributação do país. Então, quem não revisar custo, margem e estruturas de crédito pode errar. Para cima ou para baixo, né? E perder competitividade. Então, foi isso também que eu conversei com o empresário ontem lá, me vendendo as plantas. Aí ele disse, mas como é que eu vou poder vender? Eu digo, olha, a única coisa boa dessa reforma é que todo mundo vai estar envolvido. Tanto você como o seu concorrente. Então, se todo mundo vai ter que pagar os impostos, realmente na forma da lei, aí isso aí, a questão da competitividade não vai ser tão prejudicada, né, Lízia? Sim, exatamente. Vai ficar muito mais difícil ficar em estado de sonegação. Exatamente. Né? Vai ser muito mais complicado, difícil. Porque a forma de recolhimento, né, vai ser esse split payment. Então, na hora que você receber um PIX, já vai haver a divisão, vai a parte do governo para um lado e a parte da empresa para o outro. Então, o PIX também, o split payment só não alcança os pagamentos em cash, né? Em dinheiro. Todas as demais modalidades vão ser afetadas aí para essa forma de recolhimento nova. Então, não tem como escapar. A gente já está ficando aqui, se hoje o cerco já está bem fechado, imagina com o novo cenário da reforma. Certo. E você aí que está aí assistindo o Big Brother da televisão, pode ter certeza que o governo brasileiro, os governos, né, federal, estaduais e municipais, eles estão fazendo um verdadeiro Big Brother com a gente. Então, não se preocupe que eles estão vendo tudo isso que a gente está fazendo. Lízia, falando em relação profissional, como advogados tributaristas e contadores podem ou deveriam trabalhar juntos para orientar melhor o empresário diante dessas novas regras? João, excelente pergunta. Assim, eu já sou uma grande defensora há muito tempo da relação de cooperação entre os advogados e os contadores. Acho que nem sempre a convivência é tão harmônica quanto deveria, né? Mas a gente precisa se unir, não só pelo que eu já coloquei, né? Muita lei nova
muita coisa a ser interpretada e muita coisa a ser adequada, mas eu acho que a gente tem que auxiliar em conjunto com as decisões estratégicas. Exato. E eu acho que também vão surgir outras especialidades. Eu acho que vai chegar uma hora que vai ser inevitável separar o advogado tributarista especializado em reforma tributária e o advogado tributarista que vai seguir no regime vigente, porque é muita coisa para uma pessoa só fazer. Hoje em dia, a gente já divide as reuniões, né? 50% da reunião é sobre o presente, 50% da reunião é sobre o futuro. Sobre o futuro. E aí, eu acho que vão existir as consultorias específicas para a reforma. Então, contadores especializados em reforma e outras especialidades. Porque vai ser, pessoal, uma grande orquestra Exato. que vai ter que estar harmônica entre assessoria jurídica, contabilidade, sistemas, financeiro, o setor de contratos das empresas, precificação. Pessoas, treinamento de pessoas. Treinamento de pessoas. Então, assim, isso. tem que ser tudo. Eu acho que vão ser a tendência, né? E eu espero conseguir fazer isso com o tempo. Formar essas reuniões onde todos participam, um verdadeiro conselho em prol daquela empresa. Em prol do desenvolvimento e do sucesso, isso, né? Exatamente, um verdadeiro conselho em prol desse desenvolvimento e desse sucesso, para que a empresa consiga seguir. Porque não adianta, a reunião com o jurídico decidiu X, mas a reunião com a contabilidade foi levantada outra coisa e decidiu Y. Mas a reunião com o sistema não consegue fornecer essa informação ainda. Então, vamos reunir todo mundo. Numa mesa só. E agir de forma eficiente em busca do resultado. Eu sempre digo, contador e advogado não devem ser rivais. Devem fazer tarefas complementares, né? Não é, Liz? Com toda certeza, assim. Eu acho que, do mesmo jeito que a contabilidade, né? Hoje ainda existem muitos escritórios, como eu falei, muito focados no operacional, no dia a dia, no envio das obrigações e no pagamento dos impostos, né? Também existem os contadores que, até pela sua bagagem, olha, quantos anos você tem de contabilidade que você tem na resolução de problemas das empresas, né? Então, soma-se a sua experiência, por exemplo, com o meu conhecimento jurídico específico da faculdade de Direito, não que você não tenha conhecimento jurídico, mas assim, são formações acadêmicas diferentes. E experiências diferentes também. Porque aí existe, por exemplo, uma análise que eu consigo fazer que talvez os contadores não consigam. Então, eu olho aqui para uma situação e digo, beleza, essa interpretação tá ótima, mas nunca o juiz vai conceder desse jeito aqui que você tá pensando. Pela minha experiência jurídica, nunca que um juiz vai dar por esse caminho aqui. Pode ser que conceda por um outro caminho e aí a gente vai junto, desenhando e planejando, entendeu? Até chegar em alguma coisa que seja bom para o empresário, que seja bom para as partes, né? Exatamente. E os riscos têm que ser calculados. Exatamente. O pessoal trabalha muito no escuro. Dá um passo e vê o que é que vai acontecer dali. Os riscos no pós-reforma, eles têm que ser muito calculados e conscientes. Exatamente. Porque se gerar uma inconformidade, se gerar um não aproveitamento de crédito, o preço que foi praticado ali não vai pagar as contas e não vai gerar lucro. Exatamente. Liz, eu lembrei de uma coisa agora, nesse meu período aí de contador de micro e pequena empresa, eu sempre notei que a maioria dos micro e pequenos empresários gostam de culpar alguém. E esse culpar alguém geralmente é o contador. O que aconteceu? O que erro foi esse? Não, a culpa é do contador. A culpa é minha e eu boto em quem eu quiser, Exatamente. Né? Desse jeito. Ainda tem essa, né? Mas, falando sobre isso, não adianta você colocar a culpa no contador. Você precisa realmente se resguardar e trazer para você uma boa contabilidade que te oriente, um bom advogado, um bom marketing. Então, é o que você estava falando, né? Uma boa pessoa de RH para te orientar sobre pessoas, porque hoje, até para você segurar funcionário, é difícil. Então, para tudo é difícil. Você precisa ter essa visão sistêmica do teu negócio, mesmo que seja pequeno, né? Sim, com certeza. E assim, o perfil do empresariado cearense, né, também como você já colocou aqui, é muito de uma pessoa que começa sem planejamento,
vai ali no tino comercial, no tino do Na serviço. vontade, né? Na vontade, no sangue, no olho. E quando a gente menos espera, com 20 anos, tá uma empresa grande e o começo foi aquela coisa e passa pelas dores do crescimento de uma maneira totalmente improvisada, que tem alguns casos que a gente olha e diz, não sei como chegou até aqui. Mas se chegou, vamos consertar. Exatamente. Mas se chegou, vamos consertar. E aí passa muito por essa, mais uma vez, pela mudança de cultura, pela boa troca entre os profissionais da equipe. E outra coisa, pela humildade de querer aprender, porque a gente encontra pessoas muito cheias de conhecimento, mas eu sempre digo, todo dia, viu, Liz? Eu acordo e digo, eu só sei que nada sei, como dizia o velho Sócrates há 2.500 anos atrás. Então, não adianta a gente achar que sabe tudo, a gente não sabe tudo. Então, quando a gente não sabe, a gente procura as pessoas que saibam, e nós vamos aprender, né? A ideia é essa. Liz, você faz parte do BNI, que é o Business Network mesmo, né? Network International Avance de Fortaleza, né? E onde você participa ativamente. Como essa rede ajuda o empresário a empreender e a se preparar para o novo cenário tributário? Sim, eu faço parte do BNI Avance. Eu acho que é um grupo muito legal, porque reúne, né, mais de 30 empresários semanalmente. Então, a gente tem esse estreitamento de laços com os colegas, várias atividades, né? De várias atividades. E nessa aproximação com esses empresários, a gente consegue trocar muita figurinha. Né? Então, no cenário da reforma tributária, no que é que o BNI contribui? Né? Você tá ali vendo, conversando com o seu colega, e aí já começou a se preparar para a reforma tributária? Eu tô com essa consultoria, eu tô com aquela consultoria, e de uma forma ou de outra, esse boca a boca acaba estimulando e ajudando na conscientização dos empresários sobre a necessidade de se movimentar. Né? Hoje a gente está começando as consultorias com os clientes que já estão na casa, mas eu não sei você, os que ainda estão em processo de captação têm muita resistência com a reforma, porque está muito no começo. Porque agora que eu estou precisando emitir nota fiscal com destaque de IBS e CBS, não estou pagando nada ainda, por que que eu vou começar agora? E acha que não vai vingar, não vai funcionar, né? Isso, que vai ser adiado, e não sei o que. Então, assim, ambientes empresariais, de uma maneira geral, tendem a contribuir nesse ponto. Eu vejo o BNI, eu faço parte do BNI Soma Eusébio, e eu vejo como uma sala prática onde a gente tem vários empresários de várias atividades. O bom do BNI é que você não tem concorrente lá dentro, mas isso é bom por conta dessa diversidade. A gente, mais ou menos como a Unifor, ensinando e aprendendo, né? Ensinando e aprendendo sempre. E é o lugar que empresários entendem que precisam investir em contabilidade, em advocacia, em gestão, em governança e etc. O BNI forma a mentalidade e a reforma tributária exige exatamente isso. Mudança de mindset, mudança de mentalidade. Lisli, uma grande preocupação do mercado é a insegurança jurídica. A reforma tributária reduz esse problema ou cria novas incertezas? Uma grande preocupação minha também. Porque a reforma tributária, ela foi desenhada com base numa teoria que hoje a gente não vive. Né? Então, ela foi baseada numa teoria de que vai haver previsibilidade, de que vai haver um creditamento pleno, de que vai existir um crescimento econômico, de que os gestores políticos, qualquer que seja, de qualquer governo que é independente, vão ser capazes de desenvolver esse país, vão facilitar, né, esse desenvolvimento econômico. E hoje a gente não tem um cenário de tamanha eficiência. Né? Então, a reforma tributária aposta num futuro que não é o nosso presente. Então, além de todas as mudanças que os empresários vão ter que passar, o governo também vai ter que ter uma mudança de mentalidade. E a gente já teve uma primeira posição da Receita Federal contra a lei. Exato. Né? Que é a coisa que a Receita Federal mais faz. Como dizem na internet,
ela tira das vozes da cabeça dela, Das vozes da cabeça das dela. vozes da cabeça dela, uma interpretação da lei, e a gente sabe que a lei é a que vem ali do Congresso Nacional. É. Dentro da Receita Federal são as portarias. É. E ela não pode colocar nas portarias o que ela quiser. Exatamente. Tem que estar na portaria em consonância com o que está ali na legislação. Exato. Então, a gente já tem hoje uma Receita Federal preocupada com a arrecadação, com bater meta, né? Com colocar dinheiro nos cofres públicos. Essa mentalidade da Receita Federal vai mudar? É um ponto em que eu sou bem descrente, mas eu não sei como a coisa vai se desenrolar. Só Deus sabe, né? Só Deus sabe. Então, sim, gera um cenário de bastante insegurança quando a gente olha para o cenário atual. Então, é assim, a gente está perdendo muito conhecimento jurídico, né, com a mudança dos impostos, mas toda a experiência faz com que a gente consiga olhar para essa nova situação e identificar problemas que ainda não estão pipocando. Exato. Então, assim, digamos que a teoria aconteça. Se isso der certo, né, se tudo der certo, existe uma chance de redução dessa imprevisibilidade, dessa insegurança jurídica. Agora, se não der certo, se no processo de adequação existir uma queda de arrecadação, pode ser que a Receita Federal mude uma interpretação, que o comitê gestor, né, vamos falar aqui também do comitê gestor, que é o órgão que vai ficar responsável pelo IBS e pela CBS. Estou falando muito Receita Federal para ficar ao alcance das pessoas. Mas o comitê vai ficar com a mão na massa, né? É o comitê gestor que vai ali, eu digo até que ele vai ser bem heróico, porque se ele conseguir fazer tudo que está na legislação previsto, menina, olha, esse comitê gestor vai ser assim, topíssimo. Então, como que vão ser feitas as interpretações? Vão se estar mais preocupados com a arrecadação ou com o desenvolvimento econômico que é necessário para que a reforma funcione? Exato. Como que o governo vai tocar, né, esse equilíbrio? É isso que a gente tem que ver. Então, o texto, né, o que está escrito, tem muito potencial para reduzir a insegurança jurídica. Como a coisa vai ser na prática, é o que a gente ainda não sabe. Muito bem. Do ponto de vista contábil, vamos atravessar um período de caos controlado, né? As empresas vão ter que reaprender processos e qualquer transição complexa gera realmente incerteza, né? É uma mudança de paradigma aqui para nós do Brasil. Porque ninguém gosta de pagar imposto. Isso aí é uma coisa que está na nossa cabeça. E não é só no Brasil, não, viu? No mundo inteiro, ninguém gosta de pagar imposto. Liz, qual é o ponto mais crítico da reforma tributária que você acredita que ainda não foi empreendido pela maioria ou compreendido pela maioria dos empresários? É a lógica geral da coisa, né? Então, é mais do que quanto eu vou pagar. A gente está falando de, na verdade, de eu vou conseguir permanecer no mercado ou não. Porque se não existir essa situação de conformidade, simplesmente as pessoas vão deixar de comprar de você. Então, você vai continuar sendo um fornecedor que vale a pena? Você vai continuar sendo buscado pelos seus clientes? É isso que vai mudar. Porque o grande empresário, principalmente isso é uma questão para quem fornece para grande. Às vezes a empresa é pequena ou média, mas ela tem grandes clientes. Exato. Ela não precisa ter aquele tamanho inteiro para fazer parte de uma cadeia de clientes grandes, né? Então, para quem fornece, por exemplo, para supermercados, se você não for um fornecedor ok para um supermercado, você vai ser substituído. Vai, certeza. Entendeu? Então, o supermercado ele não vai deixar de ter produtos nas prateleiras. Não importa se você tem uma relação de fidelização com ele de 20 anos, e ele não vai diminuir a margem de lucro dele em nome dessa fidelização. Exatamente. Com o empresário. Então, se você não se adequar, se você não estiver participando dessa cadeia produtiva de uma maneira correta, adequada, com a reforma tributária, naturalmente não vai ser o governo que vai só te multar, não vai ser o governo que vai só lavrar auto de infração, não vai ser só o governo te processando, vai ser realmente o mercado te excluindo. Porque é inevitável. É o grande lance das relações com o governo, né? É de cima para baixo. Para baixo, exatamente. Que é uma coisa que me motiva muito, eu gosto até de falar nas reuniões do BNI, que é uma coisa que me motiva muito, é tentar trazer esse equilíbrio.
levar as empresas o mais perto possível do governo, para que essa imposição que vem de cima para baixo não seja tão grande. Não seja tão grande. Entendeu? Vem de cima para baixo, é inevitável, mas preste atenção nisso aqui, você respeite esse meu direito aqui, você pense sobre esse ponto aqui. Entendeu? Então, são coisas que a gente consegue fazer para botar as empresas na briga. Liz, uma coisa que tanto os empresários como nós, contadores e advogados, eu acho, como é que a gente compreende essa reforma também com esses anos, com esse prazo todo? Por exemplo, de 2026 até 2033, a reforma só vai ser concluída efetivamente em 2033. Você acha que isso melhora ou piora a compreensão da reforma? Eu acho que piora. Porque não estão, digamos que num cenário ideal, assim, se tivesse congelado, hoje não sai mais lei sobre o sistema tributário atual. Só vai sair lei sobre a reforma tributária. Ainda seria difícil, porque a gente teria que lidar com toda a atualidade, com todo o sistema tributário que está aí vigorando hoje, e ainda teria que aprender o do futuro. O do futuro, o novo. Só que esse congelamento não aconteceu. Então, todos os dias saem normas novas sobre ICMS, sobre ISS, a Receita Federal está aí soltando portarias sobre o atual. PIS, COFINS e etc. PIS, COFINS e etc. Então, está soltando muito sobre o atual e soltando muito sobre o futuro. Então, foi até uma publicação que eu fiz ontem nas redes sociais, né? Falaram tanto e prometeram tanto, vamos extinguir 5 tributos, vamos substituir por 2. Por 2, Mas antes de substituir por 2, a gente está convivendo com 8. É pior. É pior. Entendeu? Então, tudo isso torna muito complexa a convivência, a conformidade, sabe? Então, ao mesmo passo que eu estou aqui hoje, garantindo o regime do Simples Nacional para um cliente, eu estou fazendo a consultoria tributária dele para começar a reunir dados do financeiro para o ano que vem. Exato. Porque, inclusive, a gente já recebeu notícia de clientes dos clientes do escritório que já vão começar a adotar o Split Payment ano que vem. Porque em 2027, né, essa divisão, essa forma de recolhimento dividida, que a gente chama de Split Payment, ela pode ser adotada em 2027 se os clientes começarem a querer testar. Testar, exatamente. Quem quiser testar no que vem já pode. E aí, a gente já tem notícia, já recebeu de que as grandes empresas que estão envolvidas com os nossos clientes já vão querer começar ano que vem. Então, assim, o que a gente estava na expectativa que acontecesse para 2033 foi antecipado para 2027. E aí a velocidade de adequação da empresa reduziu em quantos anos? Exatamente. Entendeu? Então, é muita coisa para ser modificada num período de 12 meses. A gente ainda tem empresas que funcionam na lógica de misturar o dinheiro da empresa com o dinheiro da família. Eu não vou nem tocar aqui de misturar o dinheiro dos impostos com o capital de giro. Vamos aqui falar de outra dor. De outra né? dor. A gente tem muita empresa hoje. Mais crônica, né? Mais crônica. Que quem paga as contas da casa é a empresa. É a empresa. E o sócio não recebe... o colégio do menino. E o sócio não recebe um prolabore? Deveria. Deveria. Recebe participação nos lucros? Deveria. Mas a cultura passa os gastos no cartão da empresa, a cultura botar as contas para a empresa pagar. Então, a gente tem que sair desse cenário que hoje é tão comum para dar mais um passo, entendeu? É muita coisa para ser modificado em pouco tempo. E você, empresário, micro, pequeno empresário, você não deve achar que isso é uma coisa de futuro. Já está acontecendo, a reforma já está acontecendo. Então, procure seu contador, procure seu advogado tributarista. Se não tiver ainda, arranje um. Então, a ideia é que a preparação para a reforma é agora, é ontem. E quem se preparar em 2026 já estará atrasado, porque 2026 agora já está acontecendo, né? Liz, a legislação que passa a valer a partir de 2026 traz novos conceitos de compliance tributário. O que muda na fiscalização, no planejamento e no comportamento das empresas? Muda a integração com sistemas. A reforma tributária ela se baseia muito em dados adequadamente armazenados em sistemas eficientes. Então, a gente já tem que começar a buscar
empresas que forneçam sistemas que sejam adaptáveis. Por exemplo, Muito eu não bem. acho que em 2026 vão ter sistemas já 100% prontos e adequados à reforma tributária. Eu acho que os primeiros sistemas vão ser aqueles que se desenham na medida da nossa necessidade, Exato. né? Então, com o tempo, as empresas de tecnologia, e fica a dica para os empreendedores da tecnologia, invistam em sistemas que possibilitem a regularidade tributária, que é um mercado excelente para esse momento. Então, coletar esses dados. Então, quais são os primeiros dados que eu estou pedindo para os meus clientes separarem? Vejam quem são todos os seus fornecedores. Vejam os regimes de tributação de cada fornecedor. Vamos ver se as empresas estão aí com certidão negativa de débitos, pelo menos, que é o que a gente consegue verificar sozinho nesse primeiro momento. Se identificou alguma que não está, a gente já está redigindo as primeiras cartas para conscientizar esses fornecedores, que às vezes são menores, né, da necessidade de se adequar à reforma, de que hoje nós conseguiremos permanecer com eles, mas que futuramente podemos ser obrigados a trocar. Exato. Então, essa primeira movimentação de levantamento de dados, ela tem que começar hoje, para que a gente comece a inserir no sistema e indo passo a passo, pegando todas as informações que a gente precisa para precificar corretamente, para fazer as projeções corretamente, para fazer os cálculos de crédito corretamente. E a gente vê que nós, contadores, nós precisamos ser cada dia mais especialistas em documentação, rastreabilidade e dados, né? Então, a questão, tem muita gente que diz, não, mas eu nunca ouvi o que é BI, né? Então, são esses termos em inglês que a gente precisa estar assim, bem próximo deles, né? Para ter acesso a essa documentação, a como fazer esses cálculos, a gente precisa estar bem conectado com essa tecnologia, né? Não é, Liz? Sim, com certeza. E, como eu falei, a reforma tributária ela se baseia muito em tecnologia, ela se baseia muito em dados. Então, assim, utilizando uma palavra dramática e para alguns difíceis, é inescapável a tecnologia. A tecnologia, exatamente. Não tem mais como fugir. E essa palavra, compliance tributária, a gente pode achar que é uma palavra diferente, mas, na verdade, é a palavra que todos os fiscos hoje têm esse controle sobre o empresário brasileiro, seja o MEI até o grande empresário. Como a doutora Liz disse, pode ser até que não tenha braço, não tenha auditores suficientes para fiscalizar o pequeno, mas a TI, a tecnologia da informação e comunicação, ela supre isso. Então, as fiscalizações estão acontecendo sem você nem saber que está sendo fiscalizado. Tudo online, mas não precisa você saber. Um auditor da Cefaz ou da Receita Federal entra aqui com o meu CNPJ e vai saber, João Lavô pagou isso aqui, não pagou isso aqui, o faturamento dele do mês passado foi X e agora ele colocou só 50% do X, então o que foi que aconteceu? Diminuiu mesmo, não é, Liz? Isso, com certeza. E essas modificações bruscas, elas vão ser cada vez mais observadas e investigadas. Então, assim, hoje a gente está conversando sobre a reforma tributária aqui, sobre o consumo, mas eu vou dar um outro exemplo, né? A empresa nunca teve carro. Por que agora a empresa está com 3 carros? Exatamente. Entendeu? Então, e com consumo de gasolina. Por que as despesas dessa empresa estão aumentando tanto? Exatamente. Será que não está tendo aí uma distribuição disfarçada de lucros? Exato. Será que não está tendo uma coisa errada? Então, assim, tudo que diferenciar, tudo que destoar muito do que aquela empresa já vinha praticando, do histórico dela, vai ser captado com muito mais velocidade. E é o que o João disse, é cruzamento de informações. Então, a gente está tendo o apoio, né? O governo está tendo todo o apoio da tecnologia para fiscalizar se os empresários estão se adequando à nova lógica do sistema tributário, que é, por que não dizer, a nova lógica do empreendedorismo, né? Que o empresariado brasileiro tem que seguir. Exatamente. Porque é muito mais do que adequação tributária. É conformidade, é muito mais do que adequação tributária. É conformidade,
é boa relação com os clientes, é precificação correta. Então, assim, o tributário, se antes, né, se hoje em dia, ainda na cultura antiga, ele não é considerado como um custo, porque muito empresário ignora, ele não quer olhar, no futuro isso não vai ser possível. Exatamente. E outra coisa, repetindo, o dinheiro dos impostos não são seus. O dinheiro dos impostos é do Estado brasileiro, não é nem do governo, é do Estado brasileiro, que é uma figura intangível, diferente de governo, porque o governo está ali por um período de mandato, né? Isso. Não é, mas a lógica é que o imposto é do Estado brasileiro. Muitos micros e pequenas empresas acreditam que nada vai mudar para eles. Essa percepção é verdadeira ou existe um risco oculto? Existe um risco oculto muito sério, né? Porque justamente as empresas do Simples Nacional e os MEIs, enquanto fornecedores, eles geram pouquíssimo crédito para os seus clientes. Exato. Então, por que eu contrataria uma empresa do Simples Nacional se eu posso contratar uma empresa do lucro presumido ou do lucro real que vai me gerar crédito? Então, essa empresa do Simples Nacional, ela perde competitividade no mercado. Não é mais, as duas estão cobrando R$30. Tanto faz uma como a outra. Vamos ali buscar os outros diferenciais daquela empresa. Não é mais sobre isso. Exatamente. Então, as duas estão cobrando R$30, mas uma te gera crédito e a outra não. Por que você compraria de uma empresa do Simples? Entendeu? É uma coisa, é uma crítica muito grande que se faz a esse projeto de reforma, porque acaba dificultando muito a vida do pequeno, né, que vai ter que se organizar, ver o que vai fazer para mudar esse regime e permanecer competitivo. Mas, e até um outro raciocínio que eu tive, assim, pensando sobre esse assunto, é que a gente vai ter eu diria, nunca pensei, mas a gente vai ter quase como se fosse uma estratégia de marketing. Eu sou conforme. Exatamente. Você comigo, você consegue crédito. Então, na medida que eu faço um marketing, olha, eu tenho aqui um selo... É um diferencial, né? É um diferencial, Na medida que eu tenho aqui um selo de conformidade tributária, eu tenho uma boa nota para os estados, eu sou um contribuinte, ok? Isso é o quê? Estratégia de marketing. Compre de mim que comigo você vai ter crédito. Exatamente. Compre de mim que comigo você vai estar melhor. Que você vai estar legal. Que você vai estar legal. Exatamente. Eu nunca pensei que a questão tributária fosse assim, um diferencial tão grande a ponto de ser algo externalizado, ser algo externalizado de uma maneira tão ampla como vai ser. Muito bem. Vai ser. A conformidade tributária vai fazer parte das reuniões de comercial das empresas. E isso é para já, porque tem muita gente que ano que vem já vai estar começando a praticar o cenário da reforma. Eu vejo muito isso lá na Dilavô Soluções Contábeis, que tem muito micro, pequeno empresário que acha que está seguro. Não, eu estou seguro, eu estou tranquilo. Mas você, micro, pequeno e médio empresário, passa a ser o mais vulnerável. Por quê? Porque seus processos empresariais não estão tão conformes, né, Lise? É questão de processo, né? Questão de como fazer e ir fazendo, né? Você fala em questão de regulamentação? De regulamentação, né? Isso, exatamente. Ainda tem muita lacuna, né, na legislação, e é um outro ponto, assim. A gente está trabalhando para regularizar os clientes com base nas informações que temos hoje, porque a gente já tem consciência que é muito trabalho. Mas a gente não tem todas as informações ainda. De tempos em tempos sai uma nova regulamentação, teve uma outra que foi publicada agora, essa semana, que foi sancionada pela presidência, falando do processo administrativo tributário, então já vão aí mais 181 artigos para a gente aprender. Né? E colocar em prática, né? E colocar em prática, exatamente, além de todos os que nós já temos hoje. Exato. Então, existe essa vulnerabilidade maior, existe essa lacuna ainda na legislação e ainda tem muita coisa para desenrolar. Só para a gente resumir aqui, Lise, como as empresas devem se preparar desde agora, né, para essa nova tributação sobre o consumo,
considerando os créditos, né? A não cumulatividade, os sistemas, contratos e a formação de preço, né? A gente já falou sobre tudo isso. Eu quero Sim. só que você faça um resumozinho. Uma condensada, Uma né? compensada. Para ficar bem claro. É. Pronto, a gente precisa começar com organização interna. O dinheiro da empresa é o dinheiro da empresa. Vamos definir quanto o sócio consegue receber e ele vai ter que viver com aquele valor. Qual é a maneira que a gente vai remunerar esse sócio? É prolabore? É participação nos lucros? É alguma outra maneira que seja mais vantajosa? Esse aqui é o primeiro ponto. Segundo ponto, o dinheiro que entra na empresa dos impostos não vai mais fazer parte do capital de giro, certo? Terceiro ponto, eu preciso formar um fluxo de caixa que me permita lidar com esse pagamento dividido, com o split payment. Então, a gente tem que fazer a conta de quanto dinheiro tem que permanecer em caixa dentro da empresa para quando essa entrada for menor. Exato. Certo? E a partir daí, a gente precisa começar a identificar os nossos fornecedores, identificar a conformidade deles, trabalhar na nossa conformidade interna, começar a fazer projeções. Vou te dar aqui um outro exemplo de um outro cliente, é um fabricante de suco, e ele estava na dúvida, mas para o meu suco ter essa tributação, eu vou ter que tirar o açúcar da fórmula. Vou ter que tirar... Eu ainda nem tinha chegado nesse ponto, mas a empresa já está ali investigando. Já está pesquisando. Pesquisando, exatamente. A gente está aqui indo bem no começo, porque a empresa... É sempre assim, a empresa fica muito preocupada no quanto ela vai pagar e a gente vai traçando esse caminho para que seja concatenado, né? Então, tem que ser visto também a melhor forma para reduzir esse custo de imposto, que no final das contas, né, também é importante, é muito importante. É muito importante. Então, é isso, a gente precisa fazer essa divisão patrimonial, deixar a empresa independente, organizada, identificar os fornecedores, manter uma boa relação com os nossos clientes, para mostrar que nós vamos sim seguir competitivos, né? E investir muito em sistemas e alimentar esse sistema com os dados que forem necessários. Se eu fosse resumir, eu faria aqui esse caminho. Show de bola. Liz, não deu pra gente falar sobre tudo isso. Eu quero já antecipar, lhe convidar para um próximo round. Tá aceito. Se Deus quiser. E para fechar aqui, eu quero saber de você, por favor, qual é o principal conselho que você, como advogada tributarista e como membro do BNI Avance, daria hoje a um empresário que deseja atravessar essa transição com segurança? Pronto. O conselho é: comece hoje. A gente ainda não tem toda a regulamentação, a gente ainda não tem todas as alíquotas, a gente ainda não sabe exatamente quanto vai pagar. Mas comece hoje. Tem muita reunião de dados, muita organização e muita mentalidade para ser modificada, independente do cenário perfeito, independente da legislação completa, que não existe, né? Mas independente aí da completude da legislação. Comece hoje. Porque quem não começar agora, em 2026, vai ser muito prejudicado e pode aí sofrer prejuízos financeiros no curto prazo. Muito grandes, né? Muito grandes. Liz, esse globo a gente tem desde o primeiro episódio aqui no DiLavoCast, e hoje é o episódio 028, né? E ele representa os meus sonhos como pessoa. Eu gosto muito de viajar e gosto muito de sonhar. Me defino como um cristão sonhador, né? E hoje o Globo no DiLavoCast vai estar no Conescap de 2022 e nós vamos fazer uma linha entre a reforma tributária em 2025. Então, o que é o Conescap? O Conescap é uma convenção nacional que acontece de todos os empresários contábeis do Brasil. E eu participei dessa convenção em 2022 em São Paulo. A abertura do 19º Conescap e da 27ª Convecon, que foi uma convenção deles, realizada no Transamérica Expo Center em São Paulo, em fevereiro de 2022, foi um verdadeiro divisor de águas para o setor contábil brasileiro. Por quê? Porque a gente está saindo
da pandemia do Covid 2019, né? Então, a pandemia veio assim como mais ou menos comparando com essa reforma da agora, que está dando muito medo, muita ansiedade para todos, né? Pela primeira vez em 3 décadas, os 2 maiores eventos de contabilidade nacional se uniram para discutir um tema que permanece absolutamente atual. Como preparar o Brasil e seus negócios para o novo ambiente econômico mundial. Então, está tudo mudando, no mundo está mudando. Se vocês observarem bem, Oriente e Ocidente, né? Putin lá na Rússia, na China, e do outro lado dos Estados Unidos, alguém querendo, o Donald Trump querendo tomar a Groenlândia, querendo invadir a Venezuela, já invadiu, né, a Venezuela, e assim por diante. Então, estar presente nesse momento histórico, representando o Ceará no coração econômico do país, foi para mim, João de Lavor, uma honra e uma responsabilidade. Como contador, educador, empresário e comunicador, levo essa experiência para o de Lavor Cast 028, não apenas como registro institucional, mas como reflexão estratégica sobre o papel da contabilidade no Brasil que se transforma. E hoje, a solenidade de abertura reuniu, naquela época, né, reuniu liderança do SEBRAE, representante do governo de São Paulo, do Legislativo, entidades contábeis e empresariais de todo o Brasil. Mais do que um evento, foi um reencontro do setor contábil e do setor comigo mesmo depois da pandemia, crises econômicas e profundas transformações tecnológicas. O discurso do presidente da FENACON, Sérgio Aprobato Machado Júnior, sintetizou esse espírito de apresentar o tema do evento: entender as mudanças, transformar as pessoas e adaptar os negócios. Então, isso aí se encaixa agora também, agora na reforma tributária. Entender as mudanças, transformar as pessoas e adaptar os negócios. Sua fala foi direta e simbólica. O profissional contábil precisa deixar de ser apenas um executor e assumir o papel de consultor estratégico, porque, como ele afirmou, a saúde da economia do país passa por esses profissionais. Essa frase ecoa hoje com ainda mais força. O presidente do SEBRAE, Carlos Melles, reforçou algo essencial. O contador é a pessoa de confiança do cidadão. Ele destacou a importância da classe contábil para as micro e pequenas empresas brasileiras e lembrou que um dos grandes desafios da Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas foi integrar plenamente os contadores ao Simples Nacional. Essa fala resume o que vivemos no dia a dia. O contador é peça-chave da engrenagem que sustenta o empreendedorismo brasileiro. A solenidade também foi marcada por homenagem inspiradora, como a entrega da comenda Mérito Empresário de Serviços Brasil a Guilherme Afif Domingues, que é um dos grandes incentivadores do empreendedorismo e da micro e pequena empresa no país. O encerramento com a palestra magna de Alan Costa projetou o futuro que hoje é realidade. Digitalização acelerada, inteligência artificial na gestão, novos modelos de negócio e uma economia que muda mais rápido do que a capacidade de adaptação de muitas empresas. O que em 2022 era reflexão e preparação, em 2025 se consolida como realidade normativa. A reforma tributária não surgiu de forma abrupta. Ela é fruto de um processo contínuo, exatamente como alertavam os debates do CONESCAP e da CONVECOM. A Lei Complementar 214 de 2025, que estabeleceu as bases do novo sistema tributário sobre o consumo, cria o IBS e a CBS, que já falamos muito aqui hoje. E ainda existem algumas leis ordinárias e, como eu falei no início, nós vamos ter
um episódio específico sobre a questão do lucro, a questão da distribuição de lucro e da tributação do lucro e dos dividendos. O objetivo é claro, simplificar, modernizar e tornar mais transparente o sistema tributário brasileiro, ainda que o caminho até a maturidade plena do modelo exija adaptação, capacitação e protagonismo dos profissionais da contabilidade e do direito, principalmente do direito tributário. Trazer essa vivência do Conescap e da Convecon de 2022 para o DiLavoCast 028, à luz da reforma tributária em curso, é afirmar uma convicção que carrego há mais de 26 anos. A contabilidade é uma ciência que muda vidas, uma vocação social e uma ponte entre o sonho empreendedor e a realidade empresarial. A Conescap e a Convecon não foram apenas eventos, foram um marco, um chamado e um convite ao futuro. E hoje, com a reforma tributária em andamento, esse chamado se torna ainda mais urgente. Nós, contadores, advogados, educadores e empreendedores, somos parte ativa dessa construção. Doutora Lisli Pontes, eu quero agora deixar para você os microfones abertos para dizer que foi uma honra e uma alegria imensa ter você aqui no DiLavoCast, e vamos ter outros momentos. Hoje nós percorremos um caminho técnico profundo e absolutamente necessário sobre a reforma tributária. Na distribuição de lucros, a gente ficou para um outro episódio, mas conversamos sobre compliance, segurança jurídica e sobre o novo papel do contador e do advogado tributarista do Brasil e o que está nascendo diante dos nossos olhos com essa reforma tributária. E nada disso seria possível sem a sua presença. Sua clareza, seu equilíbrio intelectual e, sobretudo, sua capacidade rara de transformar assuntos complexos em conhecimento acessível, estratégico e aplicável. Você trouxe luz para temas que assustam muitos empresários, muitos pequenos e médios empresários, mas que, quando bem explicados, se tornam verdadeiras oportunidades de fortalecimento e crescimento. Não entenda que a gente está aqui para te fazer medo. Nós estamos aqui para te ajudar, micro, pequena e média empresa. Tanto eu, na parte contábil, da DiLavo Soluções Contábeis, como a doutora Lisli Pontes, na parte tributária, na parte do direito mesmo tributário. O seu trabalho como advogada tributarista, professora, pesquisadora, mestra em direito e referência no cenário jurídico tributário, inspira não apenas profissionais da sua área, mas todos nós que acreditamos que o Brasil precisa de educação, orientação técnica e responsabilidade empresarial para avançar. Por isso, antes de passarmos ao encerramento, quero pedir que você indique livros, filmes, documentários, canais, perfis, ou até alguma lei. Eu duvido muito que alguém vá ler alguma lei, mas vocês, advogados, estão justamente para traduzir essas leis mais para o vocabulário do dia a dia, né? E aproveite também para compartilhar suas redes sociais e as redes do seu escritório, a LPL Advocacia e Consultoria. Antes de passar para você, eu quero lhe dar esse mimozinho, que é a nossa caneca do DiLavoCast, e eu quero que você, quando estiver tomando seu cafezinho lá, você lembre da gente. Muito obrigada. É linda a caneca, adorei o desenho. E agora o microfone é seu. Pode ficar à vontade para fazer as suas considerações. Queria agradecer primeiro o convite, agradecer as tão gentis palavras que você dedicou a mim. Sobre indicação de livros, assim, eu acho que livros que fortaleçam a boa mentalidade do empreendedor, né? Então, eu gosto muito de um livro que foi escrito há alguns anos. Ele é do Bernardinho, que é Transformando Suor em Ouro. Eu já li esse livro, muito legal. Eu li esse livro há muitos anos e algumas mensagens
me pegaram e estão comigo até hoje. Uma delas é quando ele diz que a vontade de se preparar tem que ser maior do que a vontade de vencer. E eu acho que quando a gente fala de reforma tributária, a gente está falando muito de preparação. Muito bom. Então, eu não tenho que ter vontade de crescer a minha empresa e de lucrar quando a gente pensa em reforma tributária hoje. Eu tenho que ter vontade de me preparar e me adequar para esse futuro que já é praticamente presente. Muito né? bem. Então, eu indicaria esse livro. Além daí, se algum empresário estiver assistindo, né? Tiver interesse em ler a legislação, a gente tem ótimos livros sobre reforma tributária que fazem interpretações bem didáticas. Eu indico aqui o do professor Hugo II, né? Que foi meu orientador de mestrado. Uhum. Que ele traz uma análise, assim, de acordo com a Constituição, ele traz muito da experiência dele, faz alguns paralelos com créditos que foram prometidos e nunca foram concedidos. Então, acho que pode ser uma leitura mais acessível para quem quiser se aprofundar no tema, e aí, se não, fica a dica aí para profissionais de contabilidade e direito tributário também Direito que nos tributário, assistem, tá? E acho que é isso. Muito obrigada pelo convite mais uma vez. Já estou confirmada para aqui nosso segundo bate-papo. E acabei. Ok. Pessoal, e assim chegamos ao final de mais um episódio do DiLavoCast, um espaço que nasceu para transformar conhecimento técnico em estratégia prática, para fortalecer empresários, capacitar profissionais e abrir caminhos de um Brasil mais preparado. Quero deixar aqui meu agradecimento especial à nossa convidada, a doutora Lise Pontes, que hoje nos presenteou com clareza, profundidade e uma visão estratégica essencial para quem deseja atravessar a reforma tributária com segurança, inteligência e protagonismo. Veja bem, é uma oportunidade para a gente se desenvolver e para a gente ganhar mais renda, né? Não é, Sim. Lise? E agradeço só para reforçar, João, que eu esqueci de falar, e talvez possa ser interessante Muito cortar bem. e colocar lá no final. Muito bem. Eu gostaria de deixar para vocês as minhas redes sociais, É ótimo. né? Que é Lisli.depontes no Instagram. Meu nome é Lisli de Pontes, então eu coloquei aí para facilitar. E a gente vai colocar, né? Pronto, Lisli.depontes, e o Instagram do escritório, que é LPL Advocacia. Daí também nos encontram no Google, no lpladvocacia.com. Muito bem, ótimo. E queremos aqui agradecer também aos nossos apoiadores, aos nossos patrocinadores, né? A FBNB, Associação dos Funcionários do Banco do Nordeste do Brasil S.A., a DiLavo Soluções Contábeis e a DiLavo Editora e Educação. E, claro, o meu agradecimento mais especial a você que nos assiste, nosso ouvinte, nossa audiência fiel, que cresce a cada episódio e que faz do DiLavoCast um movimento de transformação. Muito obrigado por estar aqui, aprender conosco, compartilhar e levar esse conteúdo para outras pessoas. Antes de encerrar, quero te fazer um convite muito importante. Siga nossas redes sociais. Você vai ter esse episódio no www.youtube.com/JoãoDiLavo, DILAVOR, e vai estar também lá no Spotify. No Spotify também é João Dilavô. Lá você encontra episódios completos, cortes especiais, conteúdos de alta performance, de gestão, de empreendedorismo, de contabilidade, de psicologia e muito mais. Se este episódio fez sentido para você, deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem e continue caminhando com a gente nessa jornada de crescimento. E mais, não esqueça, se você quer me dar o prazer de conversar com você pelos nossos livros, aqui já estão aqui nas livrarias, no shopping Iguatemi, no shopping Rio Mar, Papicu, e no shopping Del Passeio você encontra o nosso livro, o primeiro livro da trilogia, Os Erros Não Nos Definem, e o segundo livro já estão aí em bem 7 plataformas, na Amazon, no Mercado Livre e etc. Você encontra os nossos livros, é só procurar lá João Dilavô que você encontra nosso livro. E eu sou o João Dilavô e este foi o podcast, o DiLavoCast 028. Nos vemos no próximo episódio. Fique com Deus e até breve. DiLavoCast.
de Lavocast.